Muito bem, a paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus, que maravilha. Como que a Bíblia é tremenda, irmãos, não é? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. E as crianças, elas são muito assim espontâneas, não é? E são muito claras assim, transparentes. E nos mostrar aqui a cena do nascimento de Jesus de uma forma muito específica, muito linda, muito bonita demais. Então, as nossas crianças estão aprendendo a Bíblia e elas vão crescer, irmãos, com esse ensinamento no coração, para que haja o temor de Deus no coração delas e elas possam, então, irmãos, serem luz para este mundo que está em trevas, para que elas possam ser sal, para poder salgar este mundo, não é? E atrasar esse processo de que o mundo está sendo corrompido, estragado cada dia. Então, como sal, elas vão proteger isso, e como luz, vão iluminar a mente e o coração das pessoas, para que possam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Muito bem. Irmãos, hoje então nós estamos encerrando a nossa série, não é? Que série é essa? A série sobre o quê? Sobre o advento, exatamente. Então, irmãos, foi ensinado aqui para nós que no contexto bíblico, a palavra advento, advento significa o quê? Advento é o marco da vinda de Jesus a essa terra. Foi o que nós aprendemos durante todo esse decorrer de série de ensinamentos, que foi muito edificante, muito específico para os nossos corações. Foi muito bom mesmo. E hoje então estaremos encerrando sobre o tema que é o Cristo eterno. O Cristo eterno. Nós sabemos, irmãos, que em todo o decorrer da história do cristianismo, houve aí várias discussões sobre quem é a pessoa de Jesus. Não é? Quem é o Cristo Todo-Poderoso? Alguns acham que ele foi criado, alguns surgiram dentro da teologia, achando que Jesus ele foi um ser criado, que ele era um Deus menor, e várias heresias surgiram não somente no decorrer da história da igreja, mas também no tempo dos apóstolos, Muito bem, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, versículo de 15 a 23. Vamos ler esse texto da Bíblia Sagrada. Quando o apóstolo São Paulo, ele está escrevendo à igreja que está em Colossos, e exatamente sobre este tema que Paulo ele vai confrontar os irmãos ali, alguns mestres fraudulentos, alguns mestres enganadores que estavam ensinando coisas erradas para a igreja, e também contra o gnosticismo, não é? E contra o dualismo grego, não é? Que diz que o espírito é bom, a matéria é má, e por isso Jesus não poderia ter vindo como um ser humano. Não é? Se a matéria é má, ele como corpo físico, o corpo físico é mau, não poderia ser. Muito bem. E depois, na sequência, nós vemos que houve vários concílios, e o primeiro concílio foi tratar exatamente sobre se Cristo é Deus, se Cristo é criado, se Cristo foi... Não é? E ficou estabelecido no credo que Cristo ele não é um ser criado, mas ele é um ser que foi gerado de Deus. Muito bem. Colossenses 1, de versículos de 15 a 23, podemos ler por gentileza? Gostaria que a igreja lesse, por favor. Colossenses 15. Podemos ler então? Este invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, e quer principados, quer potestades. Muito bem, volta só um minutinho, por gentileza, volta só um minutinho. Foi cantado também o hino aqui, falando sobre isso aqui, ó, sobre tronos, soberania e principados. E também o quê? Potestades. O que são isso? O que significa tronos, soberanias, principados e potestades? Isso significa que são emanações de Deus. Emanações de Deus. Porém, irmãos, Jesus, ele é emanado de Deus, ele é o Filho que foi gerado de Deus, mas ele é antes de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis nós vemos, não é? Mas existe um mundo espiritual que nós não vemos. Existem anjos, existem arcanjos, existem querubins, existem coisas que foram criadas por Deus, que nós não vemos. Muito bem, podemos continuar, por gentileza? 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Muito bem. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, oremos a Deus, irmãos, para que o Espírito Santo venha aplicar a eficácia e o poder da sua palavra em nossos corações. Oremos ao Pai. Pai, rendemos-te graças, Senhor, por este momento sublime, maravilhoso, este momento, Senhor, oportuno, quando, Senhor, no mundo cristão é celebrado a vinda do seu Filho a essa terra, o nascimento de Jesus Cristo, que foi gerado, Senhor, no ventre da Virgem Maria, conforme diz a sua palavra, pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque nós temos essa oportunidade, Senhor, e o privilégio de meditarmos nas Escrituras, de examinarmos as Escrituras, Senhor. Obrigado, Pai, por essa reflexão que o Senhor nos está a dar aqui nesta noite, e que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, a sua palavra bendita e eterna. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem. Então, irmãos, o Cristo eterno, não é? O Cristo eterno. Nós sabemos que o advento de Jesus, ele
nós como cristãos, nós acreditamos em quantos adventos? Quantos adventos nós como cristãos nós acreditamos? Alguém pode dizer? Quantos adventos? 2 adventos. 2 adventos. O primeiro foi quando Jesus nasceu como homem e veio com a missão de anunciar o evangelho. E o segundo advento é o advento da segunda vinda, quando Jesus ele irá estabelecer o quê? O seu reino aqui na terra. Jesus irá estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, muito bem. Mediante isso, irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa tarde de reflexão sobre este texto, esse tema, que me deram para pregar, sobre o Cristo eterno. Nós sabemos, irmãos, que para que as pessoas reconheçam Cristo como o Senhor, como o Salvador das suas almas, nós sabemos que Deus, em sua sabedoria, Ele estabeleceu um método, uma metodologia. E este método não é através da razão, através do conhecimento empírico. Jamais, jamais, jamais. Por quê? Porque, irmãos, imagine que Deus, Ele estabelecer somente através das Escrituras, as pessoas lessem as Escrituras, interpretassem as Escrituras, e assim as pessoas entenderiam. Entendi, eu sei que é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele existe, Ele sempre existiu, Ele é Deus também, e Ele esteve sempre na eternidade, e Jesus, Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, naquela cruz do Calvário. Porém, irmãos, muitas pessoas jamais chegariam a esse entendimento pela sua razão, pelo desenvolvimento do seu raciocínio, do seu intelecto, da sua inteligência. E ainda pior, irmãos, o ser humano, ele se autoglorificaria. Ele se autoglorificaria. Não, através do meu conhecimento, através do conhecimento que eu tenho, de entendimento, de interpretação da Bíblia, das Sagradas Escrituras, eu entendi e eu sei quem é Jesus e quem é o Cristo, o Filho de Deus. Porém, irmãos, Jesus, Deus na sua sabedoria, Ele não permitiu isso para ninguém, nenhum ser humano, ele pode ter um entendimento de quem é Jesus, de quem é Cristo, o Senhor, senão por 2 coisas: pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Somente pela palavra também não chega lá, mas também, irmãos, somente pelo Espírito Santo. Tem que haver a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, só Deus pode revelar para a pessoa quem é Jesus. Quem é o Filho de Deus. Só Deus pode revelar. Agora, por que é que Deus revela para uns e não revela para outros? Pergunte para mim se você sabe. Pergunte para mim, você sabe, pastor? Eu não sei. Se vocês souberem, vocês me falam. Mas eu não sei, irmãos. Eu não sei. E isso é uma discussão teológica que nunca vai ter fim, né? Alguns acham que Deus, Ele já na eternidade, Ele escolheu uns para serem salvos, outros para serem condenados. E os filhos eleitos são aqueles que serão salvos, foram escolhidos para serem salvos. Outros acham que é pelo livre-arbítrio. Mas isso é discussão teológica e nós não estamos aqui para falarmos disso. Não é? Mas o certo é que, por que uns aceitam e outros não, uns creem e outros não, eu não sei, irmão. Existem pessoas que ouvem a pregação do Evangelho mais do que nós ouvimos para crermos em Cristo. Eu pessoalmente conheci pessoas e convivi com pessoas durante
40 anos, porque eu já tenho 43 anos de cristão, 40 anos, e essa pessoa ouvia a palavra, ouvia. Morreu e não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Não quis de maneira, não aceito. Muito bem. Então, irmãos, sobre isso, para que nós possamos entender aqui essa reflexão, eu quero fazer algumas perguntas e trazer também as respostas. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui, por um acaso até um dia, quando nós estávamos mudando para esse espaço aqui, Ilhéssa da Palmeira, isso em 2005, um senhor muito bem vestido assim, muito bem, de uma postura assim muito elegante e tal, e eu nunca mais o vi. Mas ele chegou ali e falou assim, o que esse espaço aí está sendo trabalhado para quê? O que vai ser desse espaço? O que vai acontecer nesse espaço? Aí eu falei assim, bom, aqui nós estamos abrindo uma igreja cristã, onde nós estaremos aqui pregando o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estaremos ministrando aqui. Aí ele então falou assim, então eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Não sei o que ele é, se ele é ateu, se ele é religioso, não sei o que ele é, não entrei em detalhes. Mas ele me fez a seguinte pergunta: qual é o fundamento da vossa fé? E essa, irmãos, é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui nesta noite. Qual é o fundamento da nossa fé? Ou seja, em que nós, ou no que nós acreditamos como cristãos que somos? E eu respondi para aquele senhor. E eu disse assim, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, ele está baseado em 4 pilares. 4 pilares. Primeiro, nascimento virginal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, morte e sepultamento, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele foi crucificado pelos romanos e foi morto ali naquela cruz, e ele foi sepultado. Terceiro, diz a Bíblia Sagrada que ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. E quarto fundamento da nossa fé é que Jesus, ele voltará pela segunda vez. 4 pilares da nossa fé, irmãos. E aquele senhor, muito bem, e foi embora, e nunca mais ouvi, e pronto. Muito bem. Então, irmãos, as Escrituras Sagradas, elas vão falar de Jesus. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia Sagrada, né, se pudéssemos tirar Jesus, sacar aqui Jesus da Bíblia Sagrada, irmãos, não existiria mais Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Jesus. Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva e eficaz. É como se nós tirássemos os números da matemática. Se tirarmos os números da matemática, não existe matemática. Se tirarmos as fórmulas da química, da física, não existe física. Muito bem. Segunda pergunta que eu faço aqui nesta noite. O que são as Escrituras Sagradas? Se nós pudéssemos definir, irmãos, de uma maneira resumida, somente numa frase, seria: as Escrituras Sagradas são a história da revelação progressiva de Deus, progressiva que Deus, ele dá de si mesmo
aos homens, a saber, Cristo Jesus. Então, as Escrituras Sagradas, elas são o quê? A história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, a saber, Cristo Jesus. Cristo. A Bíblia se resume em Cristo, a palavra eterna de Deus. Aqui, ó, Jesus Cristo. Ele é a palavra viva e eficaz. Muito bem. Terceira pergunta que eu faço aqui nesta noite. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Se nós perguntarmos, irmãos, para os muçulmanos, eles vão dizer, é um profeta de Deus. É um profeta que foi enviado por Deus. Se nós perguntarmos muitos historiadores aí e conhecedores da história da humanidade, eles vão dizer que Jesus, ele foi um homem que marcou a virada da humanidade neste mundo. Jesus foi um homem que só fez o bem, que curou enfermos, que curou paralíticos, que ressuscitou mortos. Jesus é um homem, foi um homem na história. Mas, irmãos, quem é Jesus de Nazaré? Quem é Jesus Cristo? Resposta: Jesus, ele é o Deus encarnado e acessível aos homens. Ele não é somente o Deus encarnado, mas ele é aquele que é acessível aos homens, aos seres humanos. E interessante que o próprio Jesus, ele interrogou também sobre isso. E Jesus, ele quis saber, e ele perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E eles vieram com a resposta, e eles disseram, nós recebemos várias respostas. Alguns dizem que o Senhor é um profeta, alguns dizem que o Senhor é Elias, ou João Batista. Alguns dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Muito bem. E Jesus vira para os seus discípulos e disse assim, ó, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Irmão, se diz a Bíblia que Pedro, ele tomou a palavra naquele momento e ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Jesus disse para ele assim, você é um homem muito feliz, Pedro. Quem te revelou isso não foi uma mente humana, mas o meu Pai que está no céu. Isso está em Mateus capítulo 16 e versículo 17. Então, irmãos, eu deixo aqui uma observação muito importante sobre isso aqui. O que é? Ninguém pode conhecer Deus se o próprio Deus não se der a conhecer. E aqui está a excelência da sabedoria divina. Aqui está a excelência da sabedoria de Deus. Porque nenhum ser humano pode conhecê-lo através da razão ou de maneira empírica, a não ser pela revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Muito bem. Agora, irmãos, vejamos o que Paulo fala sobre Jesus Cristo. O que Paulo fala. No texto que nós lemos aqui, Paulo, ele estava refutando, irmãos, alguns erros que estavam sendo cometidos ali na igreja de Colossos. E nós temos aqui pelo menos 4 erros que aquela igreja estava envolvida, e Paulo então ele refuta mostrando realmente quem é Jesus. Por quê? Porque o primeiro erro eles diziam assim, diz assim, que crendo que a matéria fosse maligna, os falsos mestres, eles argumentavam que Deus não
teria vindo para a terra como um ser humano verdadeiro em forma corpórea. Eles acreditavam que Cristo, ele teria um corpo espiritual, ou seja, um corpo que ele pisava na areia e não deixava marcas. Mas Paulo, irmãos, ele traz uma refutação. E ele mostra, pelo Espírito de Deus, quem é Jesus. E ele disse assim, Paulo, ele declara que Cristo, como um ser humano verdadeiro, ele é a imagem e semelhança exata de Deus. E que ele é o próprio Deus. E que ele morreu na cruz como um ser humano. Paulo refuta esse erro, né, que eles apresentavam ali. São várias concepções erradas que eles tinham, irmãos, a respeito de Cristo. O segundo eram os gnósticos. Os gnósticos criam que Deus não criou o mundo. Eles criam que Deus não criou o mundo porque ele não teria criado o mal. Deus não é o criador do mundo. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E Deus não teria criado o mal. Aí Paulo refuta isso. E Paulo diz assim. Paulo proclamou que Cristo, Jesus, que era também Deus encarnado, ele é o criador, tanto do céu como da terra. Eles diziam que Cristo não era o único Filho de Deus. Antes, seria um dos muitos intermediários entre Deus e as pessoas. Aí Paulo vai e explica para eles que Cristo, ele existia antes de qualquer outra coisa. Cristo ele é o primogênito dos ressuscitados. E em quarto lugar, irmãos, eles recusavam-se a ver Cristo como a fonte de salvação, insistindo que as pessoas só poderiam encontrar Deus através do conhecimento especial secreto. Mas Paulo, em contraste a isso, ele proclamou abertamente que o caminho da salvação é somente por intermédio de Cristo. Muito bem. Olha só, irmãos, está vendo? Como que as pessoas têm um entendimento completamente diferente de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Não é? Paulo estava enfrentando o que ali? Filosofia grega, os filósofos gregos, não é? Que eles acreditam no dualismo, ou seja, o espírito é bom, a matéria é má. Então, Deus não pode ter nada a ver com isso aí, porque Deus, ele não foi o criador do mal. Muito bem. E, irmãos, nós vamos então para João capítulo 14, versículo 8 e 9. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Jesus estava falando com seus discípulos que ele teria que voltar para o Pai. Ele iria embora e eles ainda falam aqui sobre o caminho. Alguém falou assim, mas Senhor, nós não sabemos o caminho, nem sabemos para onde vais. Não é? Nem sabemos para onde vais. E Filipe, ele entra nessa conversa e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos mais de mais nada. Aí Jesus respondeu para Filipe e disse, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Muito bem. Quarta pergunta, irmãos, que eu quero fazer aqui nesta noite. Quarta pergunta. Como nós podemos conhecer a Cristo? Como é que nós podemos conhecer a Cristo? Muito bem.
E eu tenho aqui também uma observação. Irmãos, essa é a boa nova do Evangelho. Nós só podemos conhecer a Cristo porque o próprio Deus, ele tem o desejo de revelar o seu Filho ao mundo. Então, essa é a boa nova do Evangelho. Porque Deus, irmãos, Ele mesmo tem o desejo de revelar o seu Filho ao mundo. Ele entregou o seu único Filho. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, como nós podemos conhecer a Jesus? Existem 3 maneiras como nós podemos conhecer Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos conhecer a Jesus pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós podemos conhecer a Jesus pelo Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz: Ele me glorificará, pois falará daquilo que é meu. Então, o Espírito Santo é quem nos revela o Filho de Deus. Conhecer, que a Bíblia fala aqui, irmãos, a Bíblia fala de um conhecimento não somente de intelectual, ou de saber a história, o acontecimento sobre aquela pessoa, mas a Bíblia está falando aqui do conhecimento, irmãos, que é uma relação, que é também uma experiência com Deus. Muito bem. E esse tipo de conhecimento, ele traz o quê? Ele traz transformação. Porque quando o Espírito Santo, ele revela a pessoa de Cristo para a pessoa, irmãos, automaticamente o Espírito de Deus, ele começa a moldar naquela pessoa, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Começa a moldar o caráter de Cristo. E é isso que Deus, ele tem feito com nós ao decorrer desses anos. Quando nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, que nós cremos e nós confessamos com a nossa boca, e nós arrependemos dos nossos pecados. Irmãos, o Espírito de Deus, ele passa a moldar Cristo em nossos corações. E diz a Bíblia que ele vai fazer esse trabalho até que Cristo seja formado plenamente em nós, perfeitamente em nós. Glória sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo, quando ele ora pelos irmãos em Éfeso, ele roga ao Pai. E ele disse assim, que Deus possa abrir os olhos do entendimento para que eles conheçam plenamente o seu Filho. Que Deus também, nessa noite, irmãos, ele possa abrir o nosso entendimento para que possamos conhecer a Cristo verdadeiramente. Não é? Nós estamos aqui, estamos celebrando o Natal, não é? Mas, irmãos, para que uma pessoa possa crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, e ter um entendimento desse Cristo eterno, quem é esse Deus que sempre existiu, que é uma emanação do Filho de Deus, uma emanação do Filho de Deus. Quem é esse Cristo eterno? Somente pelo Espírito Santo. Então, que Deus abra o nosso entendimento. Irmãos, segundo lugar, como nós podemos conhecer a Cristo? Pelas Escrituras. Em João 5,39, Jesus diz, ele estava ali repreendendo os fariseus, e ele disse assim: vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, em primeiro lugar, nós conhecemos a Cristo pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, pelas Escrituras. João 7,38, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, não é como crer em Jesus como diz a religião.
não é crer em Jesus, irmãos, como eu penso que Ele é. Não é? Porque se nós formos entrevistar pessoas aí na rua e perguntar, você crê em Jesus? Sim, então quem é Jesus para você? A pessoa vai falar da maneira que ela pensa. Jesus é o filho da Virgem Maria, que nasceu lá em Belém, e que nós estamos celebrando o Natal agora, o seu nascimento. E Jesus, irmãos, fica limitado somente num ser humano, né? no entendimento das pessoas. Não é? Então, crer em Jesus não é crer em Jesus como eu penso, não é crer em Jesus como diz a religião, mas nós temos que crer em Jesus. Jesus falou assim, como diz a Escritura, como diz a Escritura. Muito bem. Em terceiro lugar, pela comunhão. Paulo diz em Colossenses 1,19, aprove a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude de Deus. Então, em Cristo habita a plenitude de Deus. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Em Efésios capítulo 1 e versículo 23, Paulo diz assim, que na igreja habita a plenitude de Jesus. Então, a plenitude de Deus está em Cristo e a plenitude de Jesus está na igreja. Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele fala para os irmãos que os irmãos não podiam deixar de estar nas congregações, de estar na sua congregação. Não podemos deixar a nossa congregação. Por quê? Porque Cristo, Ele determinou assim na sua palavra, que cada crente, cada cristão, ele tem algo de Deus para ensinar, algo que é de Cristo para nós. Não é? Então, eu tenho uma coisa que é de Cristo que o irmão Rui não tem. O irmão Sidney, ele tem algo de Cristo na vida dele, que Cristo repartiu com ele, que o irmão Rui não tem. E assim sucessivamente. Então, irmãos, a comunhão, ela vai fazer essa união, não é? E nós vamos então uns aprender com os outros quem é a pessoa de Cristo no nosso dia a dia, não é? Existe agora um grande movimento que surge aí no mundo cristão, no mundo evangélico, que as pessoas estão completamente decepcionadas. As pessoas estão completamente decepcionadas com o quê? Com o sistema religioso, não é? Com pastores que provocam escândalos terríveis, principalmente na área financeira. Nem falamos aqui na área da parte sexual, não é? Que existem muitos também que têm caído nessa parte aí. Mas na parte financeira, não é? Que fala de dinheiro, não é? E isso também é uma coisa que a Bíblia Sagrada já falou ali, irmãos, que no final dos tempos vão surgir homens enganadores, vão surgir homens que são gananciosos, eles querem lá saber do rebanho, querem lá saber das pessoas, eles querem o dinheiro, eles querem dinheiro. Quanto mais dízimo as pessoas derem, quanto mais oferta as pessoas derem, para eles é melhor. Né? Porque eles podem comprar avião, podem comprar carros, de altas máquinas aí, de carros aí, né? Podem comprar tudo isso. Né? E podem viver de boa e querem lá saber do que as pessoas estão a passar, do sofrimento das pessoas. Né? Então, com isso, o que tem aumentado nesses últimos tempos que nós estamos vendo? As pessoas não querem mais congregar em igrejas. E puseram até um apelido mesmo, né, de desigrejados. Né? Que Deus ajude que você não seja um desigrejado, meu filho. Que Deus ajude. Por quê? Porque, irmãos, se nós podemos conhecer a Cristo, essas são as 3 maneiras principais que nós podemos conhecer a Cristo. É pelo Espírito Santo, pela palavra e pela comunhão. E isso, irmãos, é determinação divina.
Tem pessoas que não gostam de estar aqui no meio dos crentes congregar, por quê? Qualquer coisa irrita, não consegue viver. E tem pessoas que falam assim, ó, estou doido para Jesus voltar, porque eu quero ir para o céu, porque pelo menos lá no céu eu vou ter que conviver com esse meu inimigo, pelo menos lá no céu eu tenho que conviver. Pelo amor de Deus, não é? Se você não consegue conviver com seu irmão aqui na igreja, aqui na terra, lá no céu que você não vai conviver mesmo. mas não vai mesmo, meu filho. A Bíblia diz que não vai não. Agora, conclusão de tudo isso, irmãos, eu concluo. Apocalipse capítulo 5 e versículos 6 a 14. A Bíblia vai dizer que João, ele teve uma visão de Jesus como ele nunca tinha visto na vida dele. Olha que João, ele foi aquele discípulo que ele, quando Jesus estava para ser traído, diz a Bíblia que João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. João, ele era um discípulo muito novo, e ele então tinha todo aquele aconchego ali de Jesus e dos apóstolos que estavam junto com ele. E João, ele foi aquele que ele subiu lá do monte, chamado Monte da Transfiguração. Quando subiu Pedro, Tiago e João, e Jesus ali, ele começou a se transformar diante deles. E diz que ele brilhava como uma luz assim, e apareceu ali Elias e Moisés, e eles conversavam entre eles ali. Jesus, Elias e Moisés. E Pedro, quando viu aquilo ali, ele falou assim, Senhor, eu não quero sair mais daqui não. Vamos fazer uma tenda aí para o Senhor, para Elias e para Moisés. E ele nem importou de dormir no frio. Ele falou, não, nós fazemos uma tenda para vocês aqui. Nós não queremos mais sair daqui. Então, irmão, João, ele teve essa visão da transfiguração. Jesus se transfigurou diante dele. E quando ele chega em Apocalipse, ele diz a Bíblia que ele cai como morto aos pés de Jesus. Porque ele viu a realidade de quem é Jesus, verdadeiramente, o Filho de Deus, verdadeiramente. Em 1 João 3,2 e em 2 Coríntios 13, 12 e 13, diz a Bíblia que nós vamos ver esse Jesus face a face. As pessoas já nem acreditam mais nisso, não é? Porque já passaram-se mais de 2000 anos e esse Jesus não voltou nada, não é? Então, tem muitas pessoas que já não creem mais na volta de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos vê-lo face a face. Face a face. Assim como ele é, o veremos. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Que nosso Deus, Ele é o Cristo eterno. O Cristo eterno. Aleluia.